Nook T, mão ponta de lança. No Nook T, os dedos devem ficar retesados, assim como a forma de uma flecha. Seus ataques visam áreas como plexo solar, costelas, lateral do corpo e ponto abaixo do nariz. Ippon Nook T. Com a mão fechada, é estendido o dedo indicador. Como em várias técnicas, sua aplicação visa os pontos vitais como globo oculares, frente e ambos os lados da garganta, com cavidade na superfície ventral do pescoço. Nihon Nook T. Lança de 2 dedos. Seu ataque é basicamente a curta distância, que visa fundamentalmente as áreas dos olhos, tornando o oponente mais vulnerável. Ippon Ken, punho com o nó do dedo. Assim como o soco frontal, apenas o indicador é estendido, com o polegar pressionado contra ele para dar mais firmeza na aplicação. As áreas de impacto são cavalete do nariz, o ponto abaixo do nariz, espaço entre as costelas e entre outros pontos vitais. Nihon Ken, punho com o nó de 2 dedos. É uma combinação das técnicas dos dedos, indicador e médio, e visa áreas de impactos como cavalete do nariz, ponto abaixo do nariz, espaço entre as costelas, plexo solar. Nakadaka Ken, punho com o nó do dedo médio. Sua semelhança é de um soco, mas apenas o dedo médio é estendido. Os dedos anular e indicador fazem pressão contra o dedo médio. As áreas de impacto são cavalete do nariz, ponto abaixo do nariz, espaço entre as costelas. Oyayubi Ippon Ken, também conhecido como Oyayubi Ken, punho polegar, Boshi Ippon Ken, um punho polegar, Haiken, punho de lado do polegar, Hatsui, martelo polegar. Visa áreas como têmporas, maçã do rosto, plexo solar e outros pontos vitais. Hiraken, punho semicerrado. Dobra-se os dedos fazendo que suas pontas toquem levemente a palma da mão. E o polegar é pressionado contra o indicador. As áreas de impacto são costelas, ponto abaixo do nariz, pomo de Adão e entre outros pontos vitais. Komare, mão de urso. Os dedos são dobrados de uma forma que mal toquem a palma da mão. Aplicação, rosto do oponente. Teisho, base da palma da mão. É formada pela mão aberta, dobrando totalmente o pulso para trás. Eficaz para bloqueios, para os lados ou para baixo. Em ataque visa áreas como queixo, costelas e plexo solar. Haishu, dorso da mão. Usa-se toda a superfície do dorso da mão aberta. É utilizado mais para defesa, bloqueando socos diretos e chutes diretos. Seu ataque é de potência mediana e visa áreas como plexo solar, cavalete do nariz. Haito, dorso da mão em espada. Corresponde à parte lateral da mão, considerado um dos golpes de maior potencial letal. Visa áreas como pescoço, nuca, lateral do joelho, face anterior do pescoço e entre outros pontos. Shuto, mão em espada. A borda da mão externa é usada como uma espada. Ela serve como uma defesa ou como um ataque dirigido ao oponente. As regiões de ataque são abaixo do nariz, as têmporas, artéria cariótida, costelas, genitais. Seryuto, flexionando o pulso de forma que a borda externa da mão se forme uma curva. Em ataques visa áreas como maçã do rosto, cavalete do nariz, clavícula e em demais pontos do corpo. Keito, cabeça de galo. A superfície da batida será entre o pulso e a base da articulação do polegar. Em defesa servirá para bloquear socos diretos. Em ataque visa as axilas, com o intuito de deslocar o ombro. Sua finalidade é a mesma do Kakuto. Koken ou Kakuto. Esta posição é formada dobrando o pulso para frente, colocando o polegar na base do dedo médio. As áreas de ataque visam baço, mandíbula, cavalete do nariz. Você pode atacar em cima, abaixo ou qualquer lado de um oponente. Em defesa bloqueia socos diretos.
Washider, bico de águia. Os dedos são juntados de forma semelhante ao bico de um pássaro. As áreas de impacto são músculo supraespinhal, laterais do pescoço, os olhos e outros pontos vitais. Torro, a batida em forma de forca ou de U. Bem mais vista no estilo Shitoryu, o torro é uma aplicação pouco praticada, pois um só golpe poderá levar o oponente à morte. Seu ponto vital visa a traqueia. Yubi Basami é uma técnica auxiliar do torro, bem mais vista no estilo Shitoryu, pouco praticada. Esta técnica visa mais a traqueia, impossibilitando o fluxo da respiração, deixando o oponente inconsciente ou até a morte. Em outros locais, visa pontos na cravícula e pontos em músculo das juntas dos braços. Kensui, punho martelo. Também conhecido como Tetsui e Shutsui. Os golpes no oponente são efetuados com a base da mão, o lado do punho. Visa pontos como nariz, mandíbula, têmporas, genitais, laterais do corpo, plexo solar e até fraturar e quebrar braços. Seiken, frente do punho. Apenas o indicador e o médio são usados para golpear o alvo. O punho tem que ser mantido com rigidez e inflexível. As áreas de aplicação são várias como plexo solar, queixo, tórax, abdômen, genitais, costelas, coxa inferior, nariz, têmporas e etc. Uraken, dorso do punho. A execução deste golpe é feita com o dorso da mão, com os dedos indicador e médio são usados principalmente para atacar lados verticais e ascendentes e visa áreas como rosto ou flancos do adversário. Ude, braços. Muito se diz Ude em japonês. Sempre que se faz referência ao antebraço, usa-se a palavra wanto, braço em espada, e shubo, braço bastão. Mas o antebraço se distingue por partes. Cada um tem o seu próprio nome e se indica de qual lado o antebraço deve bloquear. Exemplo: Haiwan, parte de trás do antebraço, também chamado de Hirakote ou Nareude. Naiwan, interior do antebraço, também chamado de Omote-kote ou Uchi-ude. Gaiwan, exterior do antebraço, também chamado de Soto-kote. Shuan, parte inferior do antebraço, também chamado de Urakote. Empi, também conhecido como Hide. Esta batida é transferida com o cotovelo para frente, de lado, para trás, para cima e para baixo. Bem eficiente para situações a curta distância e abrange bastante áreas do oponente como face, plexo solar, nuca, baço, costelas, coluna, mandíbula, clavícula e entre outros pontos. Hizagashira, também muito dito apenas como Risa. O joelho tem mais eficaz quando o adversário está próximo e visa áreas como virilha, costelas, maçã da face, cavalete do nariz, coxas, costas e entre outros pontos. Sune, canela. O Sune é um bloqueio para chutes circulares, como o Mawashi-geri, ou empurrando para fora chutes diretos do próprio atacante. Seu treinamento, feito com bambu ou vara de madeira, proporciona um fortalecimento para suportar ataques de grande pressão. Koshi, frente da planta do pé. Os dedos dos pés são voltados totalmente para cima. As áreas de ataque são mandíbula, tórax, estômago, genital, costelas, têmporas e entre outros pontos. Raizuku, dorso do pé. Também muito dito como o peito do pé, o pé deve ficar totalmente esticado e os dedos voltados para trás. Muito se vê na aplicação do Mawashi-geri e visa áreas como genitais, face, tórax, estômago, costelas, costas, coxas e entre outros pontos. Sokuto, pé em espada. Muito chamado como a faca do pé, a borda externa do pé é usada para o chute na lateral e visa áreas como cavalete do nariz, costelas, estômago e outros pontos. Teizoku, planta do pé. Podendo também ser um bloqueio, o Teizoku visa ataques como nas juntas inferiores. Sua utilização é bem mais comum como no ato do varrimento, ou Ashibarai. Kakato, calcanhar. O calcanhar é usado para dar chutes para trás.
e visa áreas do plexo solar. De cima para baixo, visa o cavalete do nariz e a clavícula. No circular, visando a face do rosto. Aulas de Karatê, um jeito novo de fazer Karatê.